Então, você que abriu em Romanos 8, pode colocar a sua Bíblia no seu coração. Você que não trouxe a Bíblia, coloque a sua mão, feche seus olhos, que possamos refletir. Necessitamos, Senhor, da tua presença. E por isso que nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Porque a nossa alma, ela tem sede de Ti. Então venha falar aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que o Senhor precisa falar aos nossos corações. Que não tenha ser o meu eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a me usar, Senhor. Conduza, ó Pai, essa pregação. Que tudo que for feito aqui, que tudo que for falado, seja dirigido pelo Teu Espírito, Senhor. Abre os nossos corações, ó Pai. Abre os nossos ouvidos espirituais, para que essa palavra, Senhor, não venha apenas só ou ser ouvidas, ó Pai, com o nosso ouvido, mas que elas possam ser cravadas em nossos corações, Senhor. Repreende todo cansaço, todo sono, tudo aquilo que queira atrapalhar este culto, Senhor, venha cair por terra. E aqui somente a Tua vontade e o Teu querer venha prevalecer. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Antes de começar, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Alguém sabe o que é isso? Falaram aí que é uma carteira de motorista, ou falaram que era um RG. Isso é uma identidade, né? No caso da Obreira Bianca. Mas com este documento, é que a Obreira Bianca, ela prova que ela é a Obreira Bianca. Nesse documento aqui tem o nome dela, tem aqui a digital dela, tem aonde ela nasceu, que dia que ela nasceu, aonde, né, que ela ali foi registrada, de que cidade. Então aqui, isso aqui é uma identidade. Se a gente quiser, quando ela vai a algum lugar, que ela vai se apresentar, ela precisa levar este documento. Aqui tem uma foto dela. Inclusive, recentemente, né, nós tivemos a viagem da nossa empresa, a viagem da fábrica, e nós tivemos um pequeno problema por conta disso aqui, só isso aqui. Porque uma pessoa, né, que estava viajando com a gente, ela simplesmente não tinha esse documento. E aí, ela corria um grande risco. Na verdade, a possibilidade era 100%, né, mas como nós demos pela fé, e graças a Deus, que foi possível que ela pudesse viajar conosco. Mas por conta da falta desse documento, essa pessoa ela quase perdeu uma viagem. Então, nós entendemos que isso aqui é importante? Ter uma identidade é importante? Sim. Então, hoje nós vamos aprender que não só uma identidade física, né? Não só um documento, mas a nossa identidade diante de Deus, acima de tudo, é muito importante. A gente precisa saber qual é a nossa identidade, amém? E começa aqui assim, ó. Você se lembra de quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser? Então, a gente começa aqui hoje com uma pergunta. Você se lembra de quem você era antes do mundo? E aqui eu coloquei o mundo, mas a gente pode trocar a palavra mundo pelo cansaço. Nós podemos trocar a palavra mundo pelo pecado. Nós podemos trocar a palavra mundo pela correria. Quem você era antes da loucura que a gente vive, do mundo que a gente vive, te dizer quem você deveria ser? Porque hoje nós estamos aqui e muitas pessoas, se eu perguntar aqui, elas vão dizer que elas se consideram uma pessoa cristã, uma pessoa que segue a palavra de Deus, uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus. Mas, assim como a identidade, não basta a Obreira Bianca falar, por exemplo, numa viagem lá de avião, de navio, que seja, ou num lugar importante, ela fala assim, eu sou a Bianca Gomes Amaral. Basta? Não, ela precisa provar. E como cristão, o que prova quem nós somos, o que prova quem você é, não é apenas a sua palavra, não é apenas aquilo que você diz, mas principalmente as suas atitudes. O modo como a gente se comporta no mundo, o modo como o mundo vê ali as nossas atitudes, isso dita quem nós somos verdadeiramente. Porque hoje em dia, a coisa que mais existe são pessoas que se dizem cristãs, são pessoas que se dizem acreditar na palavra de Deus. Mas aí quando você vai acompanhar ali a vida da pessoa,
condizer com as nossas atitudes. E no próximo diz assim, em Romanos 8:1: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui quem fala é Paulo, né? Pode passar para o próximo. E a gente vai perceber nesse versículo, a primeira coisa: Deus não começa te corrigindo, Ele começa te reposicionando. Então, quando o versículo fala assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus ali, a Bíblia ali já nos coloca no lugar que nós devemos estar, que é um lugar que não existe condenação. E quando a gente fala isso, não é porque nós nunca mais vamos pecar, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas graças à misericórdia de Deus, que é infinita, como a Yasmin pregou na terça-feira, graças à misericórdia do Senhor, nós temos a chance de, mesmo sendo pecadores, nós temos a chance, nós temos a oportunidade de viver uma vida sem condenação. Toda vez que eu leio esse versículo, eu sempre lembro da palavra, ali da mulher pecadora, que quando ela estava ali prestes a morrer, ela seria apedrejada. Quando Jesus ali vai chegar até aquela mulher, Jesus não fala do pecado dela, Jesus ali não fala do erro dela. O que Jesus fala para ela? Aonde estão os seus acusadores? Porque o que Jesus trouxe ali para aquela mulher era a oportunidade de salvação. E é isso que Deus quer nos trazer essa noite. Talvez você entrou aqui hoje na igreja com uma vida condenada ao pecado. Talvez você fale, obreira, eu pequei, eu errei, eu saí do lugar onde eu deveria estar, e eu estou tão envolvido no meu pecado, eu estou tão envolvido na vida errada que eu estou, que eu não enxergo mais solução para mim. Eu não enxergo mais saída para mim. Só que aí Jesus ele vem e ele diz que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o primeiro passo que nós como cristãos nós devemos ter é nos colocar diante de Deus. A gente precisa se colocar diante de Cristo, para que assim a condenação do pecado não venha fazer parte da nossa vida, mas sim a graça, mas sim a misericórdia. E no segundo ponto diz assim, não é sobre o seu passado, é sobre onde você está agora. Porque ele fala no versículo, agora pois, já não existe condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala disso, ela não está falando do seu passado. E o que mais existe são pessoas que justificam a sua falta de decisão, a sua falta de posição, a sua falta de tomar o seu lugar ali, o seu chamado mas eu pequei, mas eu errei, mas eu abandonei, mas eu fiz. No passado. Nós estamos falando do agora. E agora, meu amado, você está aqui, ouvindo a palavra, tendo a chance de se arrepender do seu pecado. A Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Deus está aqui, falando a verdade, para nos dar a chance do agora, do presente, a gente tomar a decisão de ter uma vida transformada, a gente tomar a decisão de ter uma vida liberta. Não importa se você entrou aqui hoje, você tinha acabado de pecar. Se você tomar a decisão de se converter, de se arrepender e abrir o seu coração, você vai ser livre, você vai ser liberto. É só a gente pensar ali no Calvário, quando Jesus estava ali com 2 ladrões. Jesus estava com 2 ladrões. E ali, um deles ali, diante daquela situação, ele se arrepende. E Jesus não falou assim, você está arrependido agora? Só que lá atrás, você roubou. Mas lá atrás, você matou. Lembra daquela família que você deixou triste porque você matou o filho deles? Lembra? Jesus ali não fica perdendo tempo, acusando o pecado, acusando os erros do passado. Jesus fala, ainda hoje, você vai estar comigo nos céus. O problema é que muitas vezes a gente se apega ao passado, a gente se apega ao que a gente fez, quando na verdade a gente precisa focar no hoje, na decisão que a gente precisa tomar hoje. Porque Deus está pronto, meu amado, para te perdoar. Só basta uma oração. Uma oração sincera é capaz de transformar a sua história. Mas para isso você precisa mudar a sua mente, mudar os seus pensamentos. Não importa o que eu fiz, importa o que eu vou fazer agora. Mas eu deveria ter tomado a decisão faz tempo. Mas eu já estou nesse limbo há muito tempo. Eu já estou aqui há anos que eu estou nessa vida, que eu falo que vou, mas não vou, que eu falo que eu tomo a decisão no altar, e depois quando eu saio lá fora, eu volto a pecar
sabe, a gente está vivendo agora, nós estamos em dezembro, né? Hoje é dia 11 de dezembro, está quase na metade ali de dezembro. E existem pessoas que fizeram planos, que fizeram projetos, que sonharam no começo do ano. Mas aí, conforme o ano foi passando, e a vida ali foi correndo, foi acontecendo, e você não conseguiu, talvez, realizar todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Mas aí, como está no final do ano, para que começar, né? Já está aqui no final de dezembro, já está no fim. Dezembro é quase ali uma sexta-feira ali, o que você fez, o trabalho fez, o que não fez, só na semana que vem. Não, gente. O dia de tomar a decisão é agora. A gente não sabe. A gente não sabe que a gente vai chegar em 2026. A gente não tem essa garantia. A gente tem a garantia do agora. Então agora você precisa tomar uma decisão de consertar a sua casa, de cuidar da sua família, de alinhar ali as suas finanças, as suas dívidas, de se organizar. É agora. Não é para amanhã, não é para o ano que vem, porque a gente não sabe. Mas o problema é que a gente precisa movimentar. E as coisas acontecem. Deus, ele se move para aqueles que se movimentam. O problema é que a gente vive numa era onde a gente espera que as coisas caiam do céu. Ah, quando Deus tocar no meu coração, quando tal coisa acontecer, quando eu for promovido, quando meu filho crescer, a gente vive no quando. E aí a gente não vive o agora, a gente não vive o presente. E a gente tem essa oportunidade, porque se você está vivo, se você está aqui ouvindo essa palavra, você tem a oportunidade de sair daqui diferente e de ter uma vida diferente. E mesmo que talvez você fale assim, eu já tomei a decisão, mas a minha vida não mudou assim do dia para a noite. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida, por exemplo, e ela decide que ela vai se comprometer, que ela vai ser uma pessoa de caráter, até porque para ser cristão, você não pode ser uma pessoa caloteira. Para começo de conversa, se você é cristão, você precisa honrar os seus compromissos. E aí você toma uma decisão ali de todo mês você vai pagar um pouco ali, aquela dívida até que não tenha mais. O fato de você tomar uma decisão não faz a dívida desaparecer, mas já é um passo. E aí quando você paga a primeira parcela e no outro mês você paga a outra, a dívida ela vai diminuindo, até que um dia ela não exista mais. Mas se você tem uma dívida e você fala assim, mas a minha dívida é de 10 mil, eu não tenho 10 mil agora, só tenho 100. E aí você não paga nem o 100 nem o 10 mil. Vai diminuir? Não, ela vai sempre existir. E é assim para tudo. Assim que é com o pecado. Você fala assim, obreira, eu quero parar de pecar, mas eu tenho vontade. Meu amado, um segredo, todo mundo tem. O diabo tenta todo mundo, não é só você. Você não é o único, você não é o tem horário que o diabo perde toda a vez, ele só te perturbando. Não, ele perturba todo mundo. Todo mundo é tentado, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas fraquezas. A diferença está na sua decisão de não pecar. E talvez você fale assim, mas eu, antes de vir para o culto eu pequei. Mas se você tomar a decisão que quando você sair da igreja você não vai pecar, e você lutar para não pecar, já é uma noite vencida. E aí amanhã você vai vencer de novo. E aí no outro dia você vai vencer de novo. Até que o dia que você consiga resistir. Mas é o dia que você consiga lutar contra isso verdadeiramente. Mas é necessário dar o primeiro passo. É necessário você se mover, você tomar uma atitude para que as coisas possam acontecer. E no terceiro diz assim, condenação não combina com quem carrega destino. Entenda uma coisa, meu amado. Todos os dias nós somos sujeitos a falhar. Todos os dias nós somos sujeitos a errar. Mas se você ficar focado naquilo que você não fez, daquilo que você deixou de fazer, daquilo que deu errado, daquilo que está estragado, você nunca vai ter um destino abençoado. Você nunca vai ter um futuro próspero. Em todo o sentido da sua vida. Todo mundo, a maioria aqui é adulto, né? A maioria aqui, quem não é adulto, é adolescente, pré-adolescente. Todos nós temos responsabilidade. Agora uma pergunta para os adultos. Que ainda mais quem tem filhos, né? Todos os dias, no final do dia, vocês conseguem ticar todas as suas responsabilidades? Quando acaba o dia, está tudo ticadinho ali, tudo pronto? Sempre tem alguma coisa faltando. Sempre tem alguma coisa para fazer amanhã. E o fato de a gente terminar um outro dia sem encerrar, sem cumprir ali com tudo que a gente deveria cumprir, desde que existiu amanhã? Não. Quando a gente acorda no outro dia, a gente tem as 20 mil coisas que a gente tem de hoje, mais
problema que eu tenho para ela resolver, ela tem a roupa para dobrar e ainda ela tem sono. E uma cara horrível, porque ela perdeu a noite inteira chorando, porque ela deveria dobrar a roupa, mas ela não dobrou, não deu tempo. Se entende? E é assim para tudo na nossa vida. Ficar lamentando, ficar ali se fazendo de vítima, ficar ali se fazendo de coitado, porque eu deveria, eu tinha. Não adianta. O que faz a coisa acontecer é você se mover. O que faz a roupa ser dobrada é você ir lá e dobrar a roupa. Mas você chorar que a roupa não foi dobrada, não vai fazer a roupa dobrar. E eu falo muito isso para as crianças, né? Normalmente criança tem dito de falar assim, eu não sei onde está o meu chinelo. Aí a criança ela não procura o chinelo. Ela vai com a mãe chorando. Mãe, eu não sei onde está o meu chinelo. Meu chinelo. O chinelo não vai aparecer com a mágica. Alguém vai ter que procurar o chinelo. Entendeu como é na vida? O seu problema, o pecado não vai desaparecer. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que resolver. Porque não vai ser um passe de mágica. Assim como o brinquedo do seu filho, o chinelo da criança não aparece do nada, você tem que procurar assim na nossa vida. As coisas só vão funcionar quando a gente tomar a atitude de ir ali e fazer acontecer. E somos nós. A notícia é que somos nós que temos que fazer acontecer. Porque diferente da criança, que tem o pai ali, que às vezes vai ali e procura para a criança dar a mão da criança, na nossa vida, na vida adulta, é você que tem que fazer acontecer. Claro, com a bênção e com a ajuda de Deus. Mas você precisa tomar atitude. E você tem que estar na hora da gente se comportar como adultos e tomar a decisão da nossa vida. O problema é que muitas vezes a gente confunde quando Jesus fala que nós temos que ter um coração como de uma criança e não atitude de criança. Ter coração de uma criança é você ser puro diante de Deus, é você confiar em Deus, é você entregar a sua vida na mão de Deus, mas as suas atitudes têm que ser de adulto. As suas atitudes precisam ali acompanhar a sua evolução. Você precisa amadurecer, senão as coisas não funcionam. E no próximo diz assim: você não é réu, você é filho. Próximo. A mentira que mais te paralisa é essa: você não é suficiente. Ali, né, eu acabei passando, mas nessa mesma passagem, ali no 8, nesse mesmo capítulo, Jesus ele fala ali, Paulo ele fala ali, que nós recebemos ali o espírito de adoção. E não nos pertence mais o espírito da escravidão, porque agora nós somos filhos. Gente, vocês entendem que nessa passagem, Deus está falando ali que você não é mais escravo. E não só escravo mais do pecado, mas você não é mais escravo de nada. Escravo é aquele que deveria servir sem ter nada em troca, e ficava preso, aprisionado, fazendo a vida por obrigação. Quando na verdade Deus nos chamou para sermos filhos. Então a mensagem dessa noite hoje, eu não sei qual é a vida que você está vendo lá fora, mas a mensagem que Deus ele quer te trazer hoje é que você é filho de Deus. E você precisa viver como filho de Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós temos acesso à palavra, nós ouvimos os cultos, mas nós não tomamos posse dessa palavra. Gente, o quão poderoso é você viver como filho de Deus. O filho de Deus, ele não vive como esse mundo diz. Ele vive pela fé. Ele vive aquilo que Deus ele espera que a gente viva. Ele vive a promessa de Deus. E existem muitas coisas na nossa vida. Eu vivo falando isso para a Larissa, que às vezes a gente encontra, né, com nossos amigos da escola. A gente se reúne e às vezes a gente fala da nossa vida, do nosso testemunho. E aí existem coisas que eles perguntam assim: como que você fez tal coisa? Como que isso aconteceu na sua vida? E aí a gente percebe que humanamente falando não existe explicação. Que não existe explicação que o homem possa dizer. Porque aquilo que a gente vive é literalmente pela misericórdia de Deus. É literalmente pelo agir de Deus. E isso tem que ser na nossa vida, igreja. Você tem que viver uma vida onde, humanamente falando, você não sabe explicar como que isso aconteceu na sua vida. São tantas vezes, com tantos milagres, que você não vai saber explicar humanamente falando. Porque só Deus poderia explicar. Porque só Deus poderia fazer. E é assim que o mundo precisa te enxergar. Quando as pessoas olharem para a sua vida, e quem te conheceu no passado, ela precisa olhar e falar assim: nossa, olha como fulano está diferente. Olha como fulano fala diferente. E não porque
o Espírito Santo que habita em você faz você ser diferente. Essa é a transformação. É assim que se vive o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele vive pela graça. E falando agora com os adolescentes, vocês que estão aqui, que vocês estão na escola, é necessário que haja uma diferença entre vocês e um adolescente do mundo. As pessoas não podem olhar os professores, a diretora, não pode olhar para vocês e não ver diferença entre vocês que são da igreja, que ouvem a palavra, com o adolescente do mundo. Porque se você age como um adolescente do mundo, meu amado, está errado. E hoje Deus está te dando a oportunidade, a chance de mudar. Precisa haver transformação. Precisa haver salvação na sua vida. A ponto das pessoas olharem para você e elas quererem ser como você. As pessoas enxergarem que há algo diferente em você. A pastora Vilma, ela sempre fala, né, que quando ela vai no mercado, na feira, na padaria, às vezes no hospital, até em velório, que as pessoas, elas olham para ela e elas falam, nossa, mas tem alguma coisa em você que é diferente. Tem uma luz em você que é diferente. E aí ela sempre fala, é o Espírito Santo. E é necessário, gente, que as pessoas olhem para a gente e elas enxerguem isso em nós. Se não está enxergando, é porque nós precisamos nos consertar. Porque nós precisamos carregar o Espírito Santo em nós, para que Ele possa trazer essa diferença, para que Ele possa trazer essa transformação na nossa vida, né? E aqui, como eu li antes, a mentira que mais paralisa a nossa mente é que nós não somos o suficiente, que nós não somos capazes. E ontem, né, eu estava indo para a academia Tabela, e aí ela estava falando que hoje ela ia ter uma prova, e que ela estava um pouco nervosa com a prova, tá? E que ela estava estudando. Eu falei, mas você estudou? Ela falou, não, como eu estou de férias, eu estudei o dia inteiro, mas eu ainda estou nervosa, né, para fazer a prova. E aí eu falei para ela, Bela, então você antes de dormir, você vai profetizar que você é capaz, que você é corajosa, que você é estudiosa, que você estudou. Você vai acordar, você vai falar de novo antes da prova e determinar. E aí, quando eu vi ela ali, tensa, né, com a prova, eu vi muitas vezes a nossa vida, eu vi a gente, porque muitas vezes, diante de algum problema, diante de uma dificuldade, nós temos esse sentimento. Esse sentimento que a gente não vai conseguir, esse sentimento que nós não somos capazes, esse sentimento que nós não somos o suficiente. Quando na verdade, meu amado, você é capaz de fazer todas as coisas. Você pode fazer todas as coisas, se assim você determinar. E o principal, se a sua vida estiver em Cristo, porque a palavra fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo você pode. Então não existe nada, não existe dificuldade, não existe problema que você não possa enfrentar. E se sua mente estava te paralisando, se sua mente estava te bloqueando, você precisa falar para você mesmo, repetir para você mesmo. E até falei para ela, né, que fazem umas 3 semanas mais ou menos, a gente estava com uma semana corrida no trabalho, eu trabalhando até tarde, muita coisa para entregar, e eu estava me sentindo assim, aquele sentimento de que, nossa, amanhã eu não vou dar conta, vai acabar o dia, eu não vou conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. E aí, aquilo que eu falei para ela, eu falei para mim mesmo naquelas 2 semanas. Eu fui repetindo para mim, eu acordava e eu profetizava que eu ia conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer, que eu ia dar conta de fazer tudo que eu precisava dar conta, porque eu tinha responsabilidade, eu tinha pedido para entregar, eu tinha a minha palavra ali que eu tinha dado, então eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, não era uma opção não fazer. E aí, os dias foram passando e as coisas foram dando certo. E aí eu agradeci a Deus, porque eu sei que não foi pela minha força, porque humanamente falando eu não conseguiria fazer, mas Deus me deu capacidade. E o problema é que muitas vezes a gente não usa o poder que a gente tem. A nossa boca tem poder, a Bíblia fala isso. Só que muitas vezes, ao invés de você usar a sua boca para abençoar a sua vida, muitas vezes você é a pessoa que amaldiçoa a sua vida. Você fica naquela coisa de que, não, eu não vou conseguir, não, eu não sou capaz, não porque eu sou burro, não porque eu não sei o quê. Não, meu amado, muda o seu pensamento, muda a sua mente. Você tem o controle. Você tem o controle sobre a sua mente. Então, quando os pensamentos negativos vierem para te derrubar, diga você, declara você com a sua boca, de que você vai conseguir resistir ao pecado, de que você vai conseguir dar conta das suas responsabilidades, de que você é capaz, de que você
nenhuma condenação lá. Ele declara que ele é capaz, ele declara que ele é filho de Deus, mesmo que um dia ele foi o filho do diabo. Mas não importa mais o passado, não importa o que ele fez lá atrás, importa o que ele estava fazendo agora. E o foco dele agora era salvar vidas. E o foco dele agora era pregar o Evangelho. Então é isso, meu amado. Enterra o seu passado. O que ficou, ficou. E agora você pode fazer todas as coisas, porque Deus te dá poder e autoridade para isso. E aqui fala assim, ó, o Espírito, ele não te condena, o Espírito te testifica. E aí o próximo versículo diz assim, ó, em Romanos 18:16, o próprio Espírito, com letra maiúscula, né, que é o Espírito Santo, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meu amado, quem diz que você é filho de Deus não sou eu. Não é eu que estou falando, é o Espírito Santo. É Deus que está dizendo para você, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa viver uma vida que honre ao Pai. Você não pode jogar todo o sacrifício de Jesus, todo o esforço de Deus. Quando a gente para ler a Bíblia desde o início, uma das coisas que eu mais percebo é Deus incansavelmente tentando salvar a humanidade. Porque a Bíblia é isso, é um pai incansavelmente tentando salvar os seus filhos. E hoje Ele quer nos salvar da nossa mente, nos salvar dos nossos pecados, nos salvar das nossas fraquezas. Porque às vezes a gente acha que o maior inimigo é o diabo, mas o diabo ele só faz com você aquilo que você permite. Se você não der permissão para o diabo, ele não tem poder para trocar na sua vida. Então, você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com aquilo que você carrega, com aquilo que você se alimenta, com aquilo por onde você anda, com as amizades que você tem em sua volta. Porque se você se certificar ali de que tudo está alinhado com a vontade de Deus, o diabo não tem espaço. Quando o diabo consegue encontrar espaço na sua vida, é porque você abriu a porta, é porque você deixou. Porque quando Jesus está dentro, igual aquela crônica, se você colocar Jesus dentro da sua vida, dentro do seu coração, quando o diabo tentar arrombar a porta, ele não vai encontrar a casa vazia, ele vai encontrar Jesus. Quando o diabo tentar lançar um pensamento, se você estiver revestido pela palavra, ele não vai encontrar sua mente, seu coração vazio, ele vai encontrar sua vida ali preenchida com o Espírito Santo. Então ele não tem morada. Você entende que não é contra ele que a gente tem que lutar? É contra a nossa carne, contra as nossas limitações. Porque quando a gente resiste, quando a gente enfraquece a nossa carne, a gente vence o diabo. O diabo não é mais poderoso que você. Ele só é poderoso, mais poderoso que você quando você está sem Deus. Porque sozinho você não é nada. Mas quando você tem Deus, quando você carrega o Espírito Santo, nem o diabo pode te vencer. Então a gente precisa aprender e testemunhar isso para que a nossa vida venha a ser diferente, né? E no próximo diz assim, ó, ao longo do capítulo 9, no capítulo 8, Paulo repete as mesmas coisas de forma diferente. E ele fala, né, que não há nenhuma condenação, que somos guiados pelo Espírito Santo, que recebemos o Espírito de adoção, o Espírito de filhos, né, e que somos herdeiros de Cristo. E por que ele repete tantas vezes isso, né? Porque a identidade, ela é fundamental. A gente precisa entender quem nós somos. E no capítulo 8 de Romanos, Deus ali de várias formas diferentes, igual usando a vida de Paulo, para nos lembrar que como cristãos, nós pertencemos a Deus. Nós somos filhos de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus se entregou, para que a gente pudesse enxergar. E aí, você pode falar assim, Brena, Deus ele me enxerga de uma forma que eu não me enxergo. E eu quero falar um pouco do meu testemunho, né? Eu estava vendo um vídeo de um testemunho de uma moça, onde ela falava ali que ela faz a obra, ela era muito usada por Deus, e Deus ali tocou nela para ela poder pregar. E aí ela foi, fez uma pregação, e aí, só que ela não foi muito bem nessa pregação. E aí a mãe dela liga para ela e fala, filha, eu fiquei sabendo que você teve dificuldade na sua pregação, que você não conseguiu ali desenvolver. E aí ela fala, mãe, eu fiz, mas eu não sei por que Deus me chamou
estou aqui pregando, e a primeira vez que eu preguei na minha vida, quando acabou a pregação, a primeira coisa que eu pensei é: eu acho que eu nunca mais vou pregar. Porque foi tão ruim. Eu não consigo falar, eu tenho dificuldade em falar, eu gaguejo, eu erro as palavras, eu falo palavras erradas, e eu faço tantas outras coisas bem na obra. Então, e aí, eu tive esse pensamento, e ao longo do tempo foi passando, e outras vezes eu fui pregando. E eu confesso que eu ainda tenho as minhas limitações, eu ainda tenho as minhas dificuldades, mas a Bíblia fala assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é isso que eu tenho tomado posse na minha vida. E talvez hoje você esteja aqui e você olhe para a sua vida e fala assim: mas eu não faço a obra porque eu não tenho jeito com criança. Eu também não tinha. Eu também não sou a pessoa mais delicada da vida. Mas foi a obra que Deus me entregou. E todos os dias eu peço para Deus me dar condições para que eu possa cuidar dessa obra. E talvez você esteja aqui hoje e fale assim: mas eu não sou bom em fazer teatro. Eu também não sou. Eu também não me acho boa fazendo teatro. Eu também não me acho boa aqui louvando aqui na frente. Eu também acho que as meninas louvam e dançam muito melhores do que eu. Mas não é sobre o que eu acho que eu sou. É sobre o que Deus ele pode fazer na minha vida. E é o poder dele que vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. E entenda que quando a gente fala de aperfeiçoamento, a gente fala de movimento. Porque para que Deus me desse condições de estar aqui pregando hoje, eu precisei me movimentar. Eu precisei fazer. É aquele... A gente sempre fala isso, né? Quer ser bom? Treine. Se talvez você olhe para a sua vida e você olha e você fala assim: mas eu não sou bom nisso. Eu não sou bom para fazer a obra. Eu não sou bom o suficiente. Meu amado, se você não se movimentar, as coisas não vão acontecer. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, você vai ter que dar os primeiros passos. Você vai ter que se movimentar. Porque é assim que as coisas funcionam. E é assim que tem funcionado na minha vida. E é assim que eu tenho pedido para que Deus ele possa me ajudar. Porque eu fazer aquilo que eu já sei fazer, como por exemplo, eu cuido do figurino dos teatros. Eu já faço isso e eu não preciso orar e pedir para Deus me ajudar a fazer isso. Porque eu já sei fazer. Eu consigo fazer. Deus já me deu esse dom de cuidar, de organizar. E talvez você olhe para a sua vida e fale assim: eu não sou bom pregando, eu não sou bom cuidando das crianças, eu sou bom fazendo outra coisa. Mas entenda uma coisa: aquilo que você é bom, aquilo que você já sabe fazer, é um mérito seu. Mas aquilo que você não sabe, aquilo que você tem dificuldade, mas você dá espaço na sua vida para que o poder de Deus se aperfeiçoe, é a manifestação de Deus na sua vida. Porque quando eu estou aqui pregando, eu sei que não é sobre mim, não é porque eu sou boa, não é porque eu consigo, mas é que pela misericórdia de Deus. É porque Deus está derramando o poder dele sobre a minha vida. E com a ajuda dele eu consigo fazer todas as coisas. Então, olhe para a sua vida e ao invés de você olhar e dar desculpa, e você olhar e falar assim: mas é porque coitado de mim, né? Eu não sei fazer. Fala: Senhor, eu não sei, mas se o Senhor quiser eu vou fazer. Se o Senhor quiser me usar, eu vou ser usado. E talvez a primeira vez que você faça algo novo, algo diferente, não seja como você espera. Não seja aquilo que você esperava que fosse acontecer. Mas eu te garanto uma coisa, meu amado: se você continuar tentando, se você continuar fazendo, vai dar certo. E não precisa dar certo aos seus olhos, precisa dar certo aos olhos de Deus. Deus precisa olhar e ver você pelo menos tentando. O problema é que nós estamos aqui e existem pessoas que nem tentam. Deus olha para a sua vida e ele enxerga que você tenta fazer a obra, que você tenta lutar contra o pecado, que você tenta ser diferente. E aí não tem como Deus fazer por você. Porque tudo aquilo que Deus poderia fazer por nós, ele já fez. Ele já se entregou na cruz. Ele já derrama a misericórdia dele sobre nós. Ele já nos dá a oportunidade. Ele já nos dá a chance. Ele já faz tudo. A gente só precisa caminhar em direção a ele. A gente só precisa se mover. Entende que parado não funciona? É a mesma coisa da multiplicação de pães ali. Não é de nada. Você não multiplica nada fazendo alguma coisa. Nada vezes nada é nada. Isso a gente aprende na escola. Então, na nossa vida, para que as coisas possam se mover, você precisa se mover. Você precisa agir. Talvez a vida que você sonha ainda não aconteceu na sua
sua vida, isso não só em relação ao homem, mas em todos os sentidos, na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos. Talvez nada tenha acontecido ainda como você sonha, porque você não se move, você está parado, esperando que as coisas aconteçam, e não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte. E no próximo, diz assim, ó: a nossa luta é contra a velha voz, a voz que te paralisa, a voz que te sabota, a voz que te faz achar que você é menor, que você é sem valor. E no próximo, mas neste capítulo, Deus te lembra: você é filho, você é herdeiro, você carrega algo eterno. E eu quero que vocês possam repetir junto comigo: eu sou filho, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou herdeiro, eu carrego o Espírito Santo. o Espírito Santo. Gente, receba o poder que existe nessas palavras. Talvez você entrou aqui hoje desanimado. Talvez os problemas, o pecado, as suas lutas tenham te sufocado. Mas Deus ele nos chamou aqui hoje para a gente se lembrar. Porque a gente já sabe, a gente já ouviu isso antes, que nós somos filhos de Deus. Mas às vezes na caminhada a gente se esquece. Entenda, meu amado, você não precisa viver como uma pessoa do mundo. Você não precisa viver como um filho do diabo. Porque você é filho de Deus. E você tem poder e autoridade para viver como um filho de Deus. Então a sua mente, o seu coração, as suas atitudes tem que ser o oposto de tudo aquilo que você talvez estava se inspirando até aqui. Porque talvez você estava pautando a sua vida na vida de alguém que não condiz com a vida, com a vontade de Deus. Hoje em dia com a internet, principalmente os jovens, tem muita aquela comparação. Ah, mas fulano já foi não sei pra onde, mas quem eu sigo já fez não sei o quê. Uma vez a Bela, né, ela seguia um canal de youtuber que fazia ali coisa de criança, e uma vez eles receberam ali um monte de lanche do McDonald's ali, e eles receberam em casa, estavam fazendo vídeo. Aí a Bela era pequena, na sua inocência, falou assim: nossa, eu queria ser eles, para poder comer um monte de lanche do McDonald's e não sei o que, e não sei o que lá. E foi muito engraçado que na hora que ela falou isso, a gente falou assim: mas Bela, você não precisa ser eles. Porque eles são, primeiro que eles são pessoas que não são da fé, ali eles fazem esse trabalho, mas que na verdade é um trabalho, que eles vendem ali que ganharam, mas a gente sabe que, os adultos sabem que existe um trabalho para aquilo. E eles são pessoas que postam e compartilham ali na internet aquilo que eles querem que as pessoas vejam, mas a gente não conhece a vida deles. E você serve a Deus, tem um Deus, pode comer um lanche do McDonald's, e a gente não precisa comer todos os lanches do mundo, até porque a gente não aguentaria, mas é aquela coisa de criança, né? Quem nunca foi a criança que queria, quando a mãe falava assim: você vai ficar de castigo, você vai comer um pote inteiro. Nossa, não comer é uma alegria, mas depois, na 10ª garfada, já não aguentando mais. Mas como criança, ela teve aquela visão. Só que muitas vezes a gente tem essa visão como adulto, de olhar a vida do outro e querer se comparar, e de querer ir diferente. Você tem admiração por pessoas que são da fé, pessoas que seguem a caminho de Deus. E é diferente você comparar a sua vida, você pautar a sua vida com pessoas que estão longe da vontade de Deus. O que uma pessoa que não é da fé, o que uma pessoa que não serve a Deus pode servir de inspiração para você? Nada. Nada. O nosso modelo de vida é Jesus, é Cristo. A Bíblia aqui tem vários. Você quer saber como? Você quer se inspirar em alguém? Você quer ter alguém como referência? Leia a Bíblia. Vai ter várias pessoas que você vai ter como se inspirar. E pessoas que foram bem-sucedidas. E quando eu falo bem-sucedidas, não estou falando de dinheiro, não estou falando de status. Eu estou falando de carregar Deus, de carregar a bênção de Deus, de carregar o Espírito, de ter ali o poder de Deus ser manifesto. A Bíblia fala que a gente teria poder de fazer muito mais coisas ali que Jesus fez, que os homens ali que eram da fé fizeram. Mas o problema é que a nossa geração é uma geração que está preocupada em impressionar. Mas quando a gente lê a Bíblia, os homens que foram usados por Deus, eles não queriam saber de impressionar os homens, eles queriam saber de impressionar Deus. Quando você olha a vida de João Batista, ele não se importava
Ele não se importava que ele poderia perder a cabeça dele por falar da vontade de Deus, porque a preocupação dele era impressionar a Deus. E por isso que talvez, mesmo fisicamente, ele morrendo ali, por fazer a vontade de Deus, mas ele está na glória do Pai. E é isso que você precisa saber. O que você quer conquistar, o que você quer impressionar, é algo terreno? É algo que a terra vai comer? Ou é algo eterno? Ou é a sua salvação? Ou é a aprovação de Deus? Então que a gente venha refletir sobre isso. E até aqui, né, o Senhor ele falou aos nossos corações, e que a gente venha sair com posse dessa palavra, de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós vamos nos colocar nessa posição. Se talvez você estava fora do seu lugar, fora do chamado de Deus, fora da casa do Pai, o Senhor ele te convida hoje para sentar à mesa e para ceiar ali, para participar ali juntamente com Ele. Amém?